Vamos lá, turma. Ó, essa parte é conceitual, tá? Aí vocês podem falar, pô, professor, está meio confuso, porque é conceitual. Quando a gente fala em gerenciamento de risco, a gente está falando aquilo que é definido lá em cima da empresa e que vai ser colocado em todos os departamentos, ok? Então, isso é um conceito daquilo que a empresa, na sua administração, vai definir para fazer o gerenciamento de risco em todos os seus departamentos. Então, pode parecer confuso, porque a gente normalmente está no chão de fábrica, na linha de execução, e a gente nunca participa do gerenciamento de risco, a gente participa da gestão do risco, ou seja, daqueles riscos que estão inerentes à minha atividade ou ao entorno da minha atividade, ok? Então, quando a gente fala em gerenciamento de risco, está num nível acima do nosso. Na realidade, está num nível, né, empresarial, aquilo que a empresa toma de decisão para fazer o gerenciamento do risco em todas as suas atividades. Então, por isso a gente chama de gerenciamento, que ele está em todos os departamentos. Fica mais fácil quando a gente fala de gestão, porque está mais voltado à minha execução, à minha tarefa, aquilo que eu faço no meu dia a dia. Mas não se preocupem, porque a gente vai avaliar em cada uma das ferramentas a gestão e depois a gente vai dar a sugestão para o gerenciamento do risco, ou seja, aquilo que a empresa devia fazer lá em cima na empresa para que esse risco aqui não tivesse aqui para a gente, ou para que esse risco não tivesse nos outros departamentos, ok? Parece confuso porque a gente está falando de coisa lá do topo da empresa, tá? Mas quando a gente fala em risco, a gente tem que falar em gerenciamento de risco e gestão do risco. Gestão do risco específico à nossa atividade e gerenciamento de risco, tudo aquilo que a empresa tem que fazer para monitorar os seus riscos, conhecer seu risco, mitigar o seu risco ou dividir o seu risco com uma outra empresa, principalmente uma empresa de seguro. Vamos lá, voltando ao nosso compartilhamento, ok? Então, vamos lá, a gente tinha acabado de falar, deixa eu voltar aqui, a gente tinha acabado de falar das AQRs, que é a análise quantitativa dos riscos. Então, se é risco, é quantitativo, se é perigo, é qualitativo. Então, como é que eu faço essa análise? Através do uso das ferramentas. E cada ferramenta de análise de risco eu uso em um dos processos da minha empresa. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Depois da TD1, não agora, nós não vamos ver as ferramentas agora. O que nós vamos ver agora é chegar na matriz, ok? E aí, quando eu gerencio o risco da minha empresa, eu espero benefícios, né? Então, lembra que eu falei para vocês que lá atrás, nos Estados Unidos, as empresas pagavam seguros altíssimos, e aí as empresas começaram a fazer gerenciamento do risco. Elas fizeram isso porque elas esperavam algum benefício. Normalmente, o benefício esperado quando eu implemento um gerenciamento de risco na minha empresa é redução de custo, ok? Então, vamos falar dos principais benefícios no gerenciamento do risco. Então, valores adequados do seguro, ou seja, redução do valor que eu vou pagar de seguro. Em vez de pagar 20% do valor, né, do bem, eu pago 10, pago 8, pago 7, pago 6, pago 3, em função daquilo que eu faço para gerenciar o risco da minha empresa. Quem verifica isso? O avaliador, aquele cara que tem um juízo de valor, que provavelmente numa empresa grande, quem vai é um perito 5. É aquele cara que estudou muitas e muitas horas para ter aquele conhecimento. Redução dos riscos com consequente redução dos prêmios e custos. Além de valores adequados, é a redução do risco. Então, quando eu faço um gerenciamento do risco, eu certamente exponho menos as pessoas a esse risco. E aí vem o outro benefício: bens e vidas humanas preservadas. E nem sempre parece que o dono da empresa quer isso. Nem sempre parece, né? Mas ele quer também bens e vidas humanas preservadas.
Permanência da empresa no mercado. Vejam aí, há 2 dias atrás, lá em Barueri, uma empresa química pegou fogo totalmente. Totalmente, acabou com a empresa. Acabou a empresa, né? Ela não vai produzir mais nada. Aquela empresa não vai produzir mais nada. Então, se a empresa estava bem, produzindo bem, tendo uma boa receita e gerando lucro, hoje ela não vai ter. Ah, mas professor, ela vai receber o valor do seguro. Até pode receber, mas e as pessoas que estão desempregadas? E as pessoas que sofreram, né? Que morreu um caseiro, né? Uma caseira e mais um filho. E essas condições, né? Não são aceitáveis, né? Então, quando você gerencia bem o risco, você quer esses benefícios. Empregados motivados. Então, lembra da Dupont que eu falei para vocês, turma? Sabe o que a Dupont fazia nos Estados Unidos, no começo? Ela fazia dinamite. Então, todos aqueles filmes que a gente vê, ouvia, né, de faroeste, de bang bang, aquelas bananas de dinamite eram feitas lá pela Dupont no começo dos Estados Unidos, há mais de 200 anos atrás. E para que os empregados se sentissem seguros, o primeiro dono da Dupont morava dentro da fábrica de dinamite. Só vocês conhecerem um pouco da história, né, vão atrás da história da Dupont e vejam. O dono morava na fábrica de dinamite para mostrar para os empregados que aquilo lá era seguro. Aumento da produtividade e da competitividade, ou seja, vai gerar mais lucro, entre outros benefícios. Mas, olha, isso aqui é importantíssimo, turma. Principais benefícios do gerenciamento de risco. O risco apresenta 2 dimensões a serem gerenciadas. Então, a gente já falou delas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais, que é a severidade ou magnitude das perdas, ou seja, se um acidente acontecer, efetivamente, o que ele vai impactar? É severidade ou magnitude. E a frequência ou probabilidade da ocorrência, ou seja, quantas vezes aquilo já ocorreu ou qual é a probabilidade daquilo ocorrer. Então, essa é a nossa linda e maravilhosa matriz de classificação de risco, turma. Vamos entendê-la aqui, ó. Frequência, tá? Frequência. Estão vendo aqui? Débora, está vendo aqui frequência? Sim, ok, eu tenho que abrir o chat, né? Às vezes eu não abro o chat. Sim. Então, essa frequência aqui, turma, está dizendo, olha, A, B, C, D e E, onde A é muito improvável que aconteça. B é improvável que aconteça. C, ocasionalmente pode acontecer. D de dado, provavelmente vai acontecer. E de elefante, frequentemente, ou seja, tem uma frequência de ocorrência. Aí, professor, mas qual é o risco? Risco é aquilo que eu estou exposto e pode acontecer em função da quantificação, né? Então, como a gente falou lá atrás, risco é uma coisa que eu quantifico e perigo é uma coisa que pode acontecer, mas não aconteceu, a gente vai tratar da mesma forma, tá? Perigo e risco como risco. Então, professor, mas improvável de acontecer porque nunca aconteceu. Mas por que a classificação de risco? Porque a gente está juntando as duas coisas. Perigo e risco como sendo risco aqui, tá? Então, frequente é que já ocorreu. O provável é que pode ser que aconteça, ocasional, sem, né, quase não acontece, improvável, quase não vai acontecer durante não sei quantos anos, e muito improvável não vai acontecer durante décadas ou séculos. Aí vem a severidade, turma. Severidade é se ocorreu o acidente, o que ele pode causar? Então, tem o 1, 2, o 3 e o 4. O 1, ele é desprezível, ou seja, se acontecer, é como se fosse um incidente, tá? Aconteceu, né, esse acidente, mas não teve perda, não teve pessoas machucadas e não teve meio ambiente contaminado, tá? Desprezível. Depois vem o 2, marginal, ou seja, aconteceu alguma coisa, mas ainda, né, teve uma lesão sem afastamento. Crítica.
teve uma lesão com afastamento. Catastrófica, teve um óbito. E a gente vai ver cada um desses itens, A, B, C, D, E, 1, 2, 3 e 4, mais à frente eles estão bem discriminados. Eu não vou ler todos, tá, pessoal? A gente não vai ler, mesmo porque isso é uma questão de vocês olharem o conteúdo e ver o que é cada um deles, tá? Eu não vou pedir para vocês, como se diz... Caramba, esqueci a palavra, gravar, né? Como se fosse gravar isso aí, né? Decorar. Não precisa decorar. Certas coisas hoje não precisam decorar. Você abre aí uma planilha, né? Ou leva no seu bolso, não precisa decorar o que é cada um deles, mesmo porque tem 10, 15 linhas de cada um deles. A gente vai tentar ler e tentar assim, pegar o que é mais fácil de entender de cada um deles. Turma, agora, olha só, a frequência de A, B, C, D e E, a gente lê como linha, ok? Igual uma planilha de Excel, linha. Linha A, linha B, linha C, linha D e linha E. E a severidade, 1, 2, 3 e 4, a gente lê como coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. A intersecção de uma linha com uma coluna, por exemplo, E1, deu o número 3, célula 3. Então, a célula 3 é a interconexão de E, da linha E, com a coluna I. Mas ela também pode ser a intersecção da linha D com a coluna 2. Como pode ser a intersecção da linha C com a coluna 3, ou a intersecção da linha B com a coluna 4. Então, lembre-se que essa matriz vocês vão ler semelhante a uma planilha de Excel. Colunas, tudo aquilo que está na vertical. Linhas, tudo aquilo que está na horizontal. E quando eu intersecciono a linha com a coluna, eu tenho um número. E esse número eu vou ver aqui, ó, no critério utilizado para o risco. Então, de 1 a 5, eu chamo de desprezível, ou seja, quanto menor a frequência, certo? Desculpa, quanto menor a severidade e menor a frequência, os dois juntos, menor severidade e menor frequência, o critério é desprezível. Lembra daquilo que eu falei, se a empresa tolera ou não tolera? A questão da tolerabilidade. A empresa ela não vai fazer um juízo de valor, ela pega uma tabela que já existe. E existe essa tabela, alguém fez essa tabela. Então, ela pega os riscos que estão aqui. C1, B1, B2, A1, A2 e A3, ela coloca isso aqui como tolerável. Esse desprezível é coisa, eu aceito esse risco, né? A frequência dela é muito improvável ou improvável. E se ocorrer, é desprezível, marginal ou uma vez crítica. Deu para entender essa questão? Tolerabilidade tem a ver com severidade e frequência. Quando é que eu tolero? No número 1. Pode ser que no número 2, pode ser numa classificação de risco menor, eu até tolere. Mas quando ele chega aqui, ó, no catastrófica, já não posso tolerar. A gente já vai ver já já. Depois eu tenho o risco moderado, o risco sério e o risco crítico. Tanto que o risco crítico só aparece 3 vezes. Tudo isso é uma questão da intersecção da frequência com a severidade. Perguntas? Eu sei, o professor está confuso. Tá, porque a gente não aprendeu. Eu só passei o conhecimento para vocês. Daqui a pouco vai ficar menos confuso quando a gente fizer exercício. Não vamos fazer hoje. Hoje não vai dar. Tem um exercício aí nesse material, mas não vai dar para a gente fazer esse exercício, até porque a gente vai recapitular um pouco sobre a TD1, tá? Então, os exercícios virão pós a TD1, mas eu queria que vocês
lembrassem desse conceito. Critério de risco é a intersecção. Isso pode ser que caia na TD1, tá? Não vamos fazer exercício, mas a gente está passando agora. O critério de risco da matriz de classificação de risco, ele é uma intersecção da frequência com a severidade. Ok? Dúvidas aí para a gente passar para frente? Tranquilo? Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Ninguém respondeu nada. Débora, responde aí para mim, tranquilo? Muito bem, Guilherme, beleza. Vamos lá. Agora, daqui para frente, turma, olha só. Categoria de frequência. Então, de acordo com as metodologias, os cenários de cada uma delas aparecem aqui na frequência. Olha só, aquele que ele considera muito improvável. Dependem de falhas múltiplas de sistemas. Ou seja, se eu tenho vários sistemas de proteção e todos eles falham, pode acontecer algum acidente. Que eles chamam de proteção de nível 1, proteção de nível 2, proteção de nível 3. Quando falha 1, vai para o 2. Quando falha o 2, vai para o 3. Quando eu tenho esses sistemas de proteção, é muito improvável que não aconteça. Ok? Se eu tiver mais do que um sistema de proteção, 2 ou 3, eu caio no critério A. No critério B, falhas múltiplas de sistema. Agora aqui, olha só, no A é só sistema. Sistema 1, 2 e 3, por exemplo. No B, que é improvável, é quando tenho falha do sistema humano e ou equipamento. Então, eu já coloquei o humano aqui. A falha é humana ou a falha é do equipamento. Então, está na mão de um ser humano e na mão de um equipamento. O C, ocasional, é falha do ser humano, aqui é ou, mas é os dois juntos, tá? É ou, tiro o e, aqui, o ou. Aqui é ou, ocasional, ocorrência de cenário de uma única falha. Então, aquele motorista que capotou o carro. Então, é ocasional, tá? Que é uma única possibilidade de falha. Provável, esperada uma ocorrência durante a vida útil do sistema. E frequente, pelo menos uma ocorrência do cenário já registrada no próprio sistema, esperando ocorrer várias vezes durante a vida útil. Então, é A, B, C, D e E. Isso é a frequência. Severidade. Critério de severidade desprezível. Incidentes que podem causar indisposição ou mal-estar. Ok? Somente incidentes. Se ocorrer uma perda de material, é até 10 mil dólares. Olha só, mesmo assim, 10 mil dólares, na teoria, são 50 mil reais, né? Não dá para ser considerado desprezível, mas no critério deles, eles consideraram. Ou um incidente que só deu mal-estar. Marginal, com potencial de causar ferimentos, pequenos danos ao meio ambiente ou equipamentos, até o montante de 100 mil dólares. Crítica, com potencial de causar uma ou, olha só, uma só fatalidade já pode ser crítica, ou algumas fatalidades, ou danos ao meio ambiente ou instalações menor que 1 milhão de dólares. Então, acima de 100 mil dólares até 1 milhão de dólares, ela passa de marginal para crítica. Pessoal, não pensem assim, olha, eu não estou avaliando uma padaria, não. Eu estou avaliando uma empresa, uma indústria, um processo químico que tem equipamentos caríssimos, que parece que 100 mil dólares para a gente é muito, né? É muito aqui se a gente, na nossa convivência, mas nas indústrias, 100 mil dólares não custa um trocador de calor, para quem conhece um trocador de calor. Então, às vezes a gente pensa, pô, é enorme. Só estou falando, para uma indústria, principalmente uma petroquímica, não é, tá? E, por último, catastrófica, com potencial de causar várias vítimas. Então, crítica, potencial de causar uma vítima, crítica, potencial de causar mais do que uma vítima, fatal, é catastrófica. Ou prejuízos acima de 1 milhão de dólares.
Observação. Para a classificação de um cenário em uma dada categoria de severidade, não é necessário que todos os aspectos previstos na categoria estejam incluídos nos possíveis efeitos do acidente. Então, você não precisa ficar imaginando que vai ocorrer tudo, tá? Imagina uma ocorrência e tá bom. Critério utilizado para o risco. As categorias de frequência e severidade podem ser combinadas para gerar a categoria de risco. Foi aquilo que a gente falou, linha e coluna, conforme a matriz do risco. O risco pode ser formalmente expresso como, olha só, agora a gente já está trazendo uma outra denominação para o risco, diferente daquela que a gente viu lá atrás, sem saber o que era a matriz, tá? Agora que a gente andou um pouquinho, olhando a matriz, o risco pode ser formalmente expresso como a probabilidade da ocorrência de um evento que poderá causar um nível específico de perda a pessoas, ao meio ambiente, à propriedade e às finanças dentro de um determinado período de tempo. Olha só, isso é uma outra definição para vocês que avançaram e conhecem a matriz de risco, ok? Olha só, a gente já evoluiu bastante daquilo que a gente achava que era risco e perigo para uma nova definição dentro de uma matriz de risco. As atividades de gerenciamento das unidades industriais, isso serve para os nossos terminais, terminais portuários, terminais de cargas, é altamente afetado pelo gerenciamento dos riscos inerentes ao processo produtivo. E quando a gente for começar a fazer os nossos exercícios de aprendizagem, vocês vão ver isso, tá? Que a gente vai avaliar em função da logística, ou seja, das atividades da logística, como é que a gente vê, como é que a gente enxerga esses riscos inerentes ao processo produtivo. A evolução desta atividade associada à ocorrência de acidentes industriais de elevada intensidade promove o desenvolvimento da segurança do processo dentro das empresas operadoras de processo. Então, se eu vou pensar numa empresa que é um terminal aquaviário, desculpa, um terminal logístico portuário, um terminal logístico portuário. Quais são as atividades associadas a esse terminal? Então, eu tenho o recebimento da carga, eu tenho a movimentação da carga, eu tenho o armazenamento temporário da carga e eu tenho a saída dessa carga. Essas são as atividades principais. Agora, para que essas atividades principais sejam realizadas, eu tenho um monte de atividades secundárias dando apoio a essas atividades principais. Então, como é que eu avalio isso? Eu avalio as atividades principais e avalio as atividades secundárias que estão apoiando essas atividades principais. E é assim que a gente promove o gerenciamento do risco. Dúvidas até aí, turma? Dúvidas? Tranquilo? Vitor, tranquilo aí, Vitor? Põe um polegar aí. Tranquilo, professor. Muito bom, muito bom. Lembrando, tudo que a gente viu aqui, turma, é aquilo que a empresa tem que fazer para que haja um gerenciamento de risco adequado e para que nós, trabalhadores de chão de fábrica ou de nível de supervisão, estejamos o mínimo de tempo exposto ao risco. Ok? É isso que a empresa faz, gerenciamento de risco. Vem mais um aqui para vocês, que eu adoro esse quadro, turma, adoro. Barreira contra acidentes. Se eu tenho um perigo ou um risco, lembrem-se que sempre que a gente lê, né, daquilo que a gente começou a aprender sobre perigo e risco para cá, perigo e risco é a mesma coisa, tá? Se eu tenho um perigo ou um risco, existe a probabilidade de ocorrer um acidente. Olha só, eu acho esse quadro super legal, turma. Então, perigo ou risco, probabilidade de ocorrer um acidente. E o que eu tenho que fazer? O que as empresas têm que fazer para que esse risco, esse perigo, não se torne um acidente? Ele tem que fazer barreiras contra acidentes, ou barreiras de proteção, ou barreiras de prevenção, ok? Como é que essas barreiras são divididas? Isso aqui é importantíssimo. Elas são divididas em projeto.
Barreiras contra acidentes no projeto. E aí a gente vai ver uma ferramenta exclusiva para analisar as barreiras de acidentes nos projetos, que são integridade estrutural, contenção do processo e controle de ignição. É assim que as empresas de tecnologia trabalham. Elas trabalham com avaliação do seu projeto. Depois da barreira de acidente nos projetos, elas constroem barreiras de acidentes de prevenção, que são sistemas de detecção, sistema de proteção, sistema de desligamento. O que é um sistema de detecção? Sistema de detecção de vazamento, sistema de detecção de fumaça, sistema de detecção de incêndio, CFTV, que é um sistema de monitoramento de movimentação de pessoas. Sistemas de proteção são aqueles sistemas de que, por exemplo, se eu detectei uma fumaça, eu já tenho aqui um sistema de proteção que vai informar que está tendo uma fumaça. Esse detecta e esse informa. E o sistema de desligamento? Se esse detectou uma fumaça, esse aqui informou uma fumaça, e a fumaça, onde há fumaça, há fogo, vem o sistema de desligamento e desliga tudo que estiver funcionando naquela área. Isso é um sistema de prevenção, barreiras contra acidentes. Evita que o acidente ocorra ou que, pelo menos, a consequência do acidente seja pior. Agora, mesmo que essas barreiras de proteção, de prevenção estejam presentes e que o acidente ocorra, eu tenho que ter barreiras de atenuação, turma. Olha só, barreiras de acidentes são divididas em barreiras no projeto, barreiras de prevenção. Mas, mesmo com essas barreiras de projeto e de prevenção, temos que ter barreiras de atenuação se o acidente, dentro da probabilidade, da frequência dele, ele ocorrer. Eu tenho, então, os sistemas de mitigação, ou seja, os sistemas que efetivamente atacam o problema, atacam o acidente e façam com que o acidente pare. Por exemplo, está vazando o produto. Está vazando, vamos falar que é um acidente bem banal, uma tubulação da Sabesp furou. Não está contaminando, tá, turma? Mas está perdendo água, está perdendo material, então uma perda de material. O sistema de mitigação é fazer com que esse vazamento pare. Ok? Mas e se for de uma tubulação do sistema Petrobras e está vazando o produto, está vazando diesel? Eu faço o sistema parar, mas aí está cheio de diesel derramado. Eu tenho que ter uma resposta à emergência. Como é que eu vou recolher aquele diesel? Como é que eu vou evitar que aquilo pegue fogo? Como é que eu vou evitar que as pessoas cheguem perto? Isso chama-se resposta à emergência. Normalmente, a primeira resposta à emergência de qualquer empresa chama-se bombeiros, tá? Normalmente, a primeira resposta a uma emergência chama-se bombeiros. Depois tem defesa civil, depois tem CETESB, depois tem a própria brigada de incêndio da empresa. Então, tudo isso constitui barreiras contra acidentes. Essa aula vocês vão ter que rever, porque não é fácil guardar isso tudo de uma única vez. E é bom para vocês que essa aula vai estar gravada lá para vocês estudarem lá para a TD1, ok? Vamos lá. Fluxograma típico de uma gestão de análise de risco. Olha só que legal. Estou passando aqui para vocês. Eu tenho um patrimônio e eu quero proteger esse patrimônio. E eu sei que esse patrimônio está sujeito a riscos, ok? Então, eu quero proteger meu patrimônio. Meu patrimônio é minha empresa, meu patrimônio são as pessoas que estão na empresa, meu patrimônio é o meio ambiente que está circunvizinho essa empresa, meu patrimônio eu posso considerar as pessoas que estão circunvizinhas à empresa também. Então, tudo isso que eu faço na minha empresa, eu tenho os riscos. Então, eu vou lá, identifico os riscos. Eu vejo qual é a prioridade, quais são as pessoas envolvidas, quais são os processos envolvidos, os produtos envolvidos, os equipamentos envolvidos e o ambiente envolvido. Aí eu desço, eu vou fazer uma avaliação dos riscos. Eu vejo a gravidade versus a frequência. Gravidade e severidade é a mesma coisa, ok? Frequência e probabilidade é a mesma coisa. Aí eu vejo se é catastrófico mais provável, alto provável, médio, médio, baixo, fraco, indolente e improvável. E aí eu categorizo o meu risco. Aí o setor de risco vai ver se faz
se faz seguro do risco ou se ele assume o risco, através de avaliações do comitê corporativo e do comitê local. E aí eu crio, então, minha política de risco, para reduzir o risco, evitar o risco, assumir o risco ou repassar o risco para uma seguradora, que é meu programa de prevenção e controle de riscos e perdas. E eu quero, com tudo isso, otimização do uso de recursos humanos, materiais e financeiros. Olha que legal que ficou esse fluxograma de processo. Aqui, turma, eu vou passar um pouco mais rápido, porque tem muitas fotos, tá? O risco pode ser bom ou ruim. Opa, o risco só é bom se eu souber gerenciá-lo melhor do que os outros, tá? É aquela história de, na condição de ter um risco, eu vou gerar uma oportunidade. Na geração dessa oportunidade, eu consigo fazer melhor o gerenciamento desse risco. Sem risco não há recompensa. A gente já ouviu falar disso, né? Quanto maior o risco, maior a recompensa. A gente já ouviu falar muito disso, mas a gente nunca atrelou isso ao risco de operar alguma coisa, ao risco de trabalhar alguma coisa. A gente analisa isso um risco de investir na bolsa ou de pular de paraquedas ou um risco desse tipo. E aí eu pergunto, gerencio o risco ou não? Normalmente eu gerencio o risco, tá? Dificilmente eu deixo um risco sem gerenciar. O principal ponto de gerenciar o risco é avaliar a incerteza do futuro de modo a tomar a melhor decisão. E como é que eu faço isso? Frequência versus severidade. E aí eu tomo sempre a melhor decisão. Olha só essa turma aqui, pessoal. Eles, né, estão andando numa linha do trem. Será que eles avaliaram, gerenciaram esse risco? Então, isso aconteceu no Rio de Janeiro e não se sabe, né, por que essa turma tomou-se essa decisão. Mas eles simplesmente abriram os vagões e saíram, começaram a andar nos trilhos. E também tem esse outro risco aqui, né? Se vocês estivessem na sala, vocês iam estar morrendo de rir, como a foto da Giovana. Olha só, essa turma aqui, será que eles avaliaram o risco, analisaram o risco de se pendurar nesse trem? E isso é praticamente todo dia na ida e da volta nessa cidade lá na China. E aqui, o que os japoneses e chineses fizeram com relação a 3 situações de trens que a gente tem aqui. Uma no Brasil, uma na Índia, outra no Japão e na China. Técnicas de análise de risco. Então, a gente vai deixar isso aqui para depois da TD1, tá? Que são as ferramentas que a gente vai usar. Uma coisa que a gente não quer é isso aqui, turma. Que a minha área tenha que ser abençoada por um ser humano para que ela não tenha riscos, tá? Eu achei essa foto muito legal no gerenciamento de riscos. O pessoal chamou uma pessoa, não sei qual entidade que ele é, né, de qual religião que ele é, mas ele parece estar benzendo as instalações industriais dessa empresa, e não é isso que a gente quer. O processo de gerenciamento de riscos a gente já falou, e a gente faz, essas aqui são as ferramentas que a gente vai ver, a gente faz tudo isso, turma, para que isso não aconteça, né? Então, a análise de risco que ela é feita dentro do meu gerenciamento de risco é para que isso não aconteça, para que um barco desse não vire, para que um transatlântico desse, né, não vire, para que uma plataforma dessa aqui não vire, para que uma plataforma dessa aqui não pegue fogo. Ok, aí beleza. Tem mais um item importante aqui. Finalmente, temos que classificar a extensão do impacto ou prejuízo eventual causado após determinada ocorrência. Então, tudo aquilo que a gente fez foi para gerenciar o risco e para que nenhum desses acidentes ocorressem. Mas, se um deles ocorrer, o que a gente vai fazer? A gente tem que classificá-lo. E a gente classifica ele em 3 importantes formas de análise. Probabilidade da ocorrência sob as óticas das ameaças,
grau de exposição sobre a ótica dos ativos e vulnerabilidades e probabilidade de impacto sob a ótica dos prejuízos. Então, para cada eventual acidente que ocorrer, certo? Então, eventual acidente que ocorrer, eu vou classificar em função dessa análise de risco, ok? Então, eu tenho probabilidade da ocorrência sob a ótica das ameaças, grau de exposição sobre a ótica dos ativos e vulnerabilidades, probabilidade de impacto sobre a ótica dos prejuízos. Então, ameaça, ativo e vulnerabilidades e prejuízo. Para cada um desses três, eu tenho um tipo de avaliação e classificação desse risco. Continuando, turma. Para que isso não aconteça, então, a gente faz a avaliação de risco. Isso foi um acidente que ocorreu num terminal da Transpetro. Isso foi o acidente que ocorreu na Ultracargo, aqui no terminal da Lemoa. Isso aqui é uma outra visão do mesmo acidente. Olha, aqui está bem perto, né? Mas olha a probabilidade de ocorrência nos outros tanques. Tanto que tem uma mangueirinha aqui, ó, refrigerando essa área. Deveria ter muito mais mangueiras refrigerando as outras áreas, tá? Aqui já é uma visão um pouco mais de longe. Tem duas mangueiras aqui refrigerando esses outros tanques, mas olha só a quantidade de pequenos tanques. Parece aí um paliteiro, né, que pode ocasionar. Aqui são as esferas de GLP da Transpetro. Aqui é o terminal da Lemoa, o pier da Lemoa. Olha a quantidade de tanques que tem aqui. Olha essa outra empresa aqui se preocupando aqui com canhões de água ligados aqui. Aqui é Stolt, né? Aqui é Ultracargo. E aqui, olha só o incêndio, e aqui esses tanques grandões aqui, ó, que a gente está vendo mais à esquerda, mais acima, são tanques de GLP refrigerado. Só para ter uma ideia, turma, o GLP pressurizado, que são essas esferas aqui, cada 1 metro cúbico de GLP aqui dentro, ele se expande 600 vezes, GLP pressurizado. Então, ele sai de 1 metro cúbico para 600 metros cúbicos. O mesmo espacinho que ele ocupa pressurizado, quando ele se despressuriza, ele ocupa 600 vezes. Já esse GLP aqui, que a gente chama de refrigerado, para cada 1 metro cúbico que ele ocupa de espaço aqui dentro, 1 metro cúbico é 1 metro de altura, de comprimento e de largura. Ele ocupa 6.000 vezes quando ele está fora do ambiente dele refrigerado. Então, no normal de qualquer produto aqui, 1 metro cúbico dentro do tanque, que chama tanque atmosférico, é 1 metro cúbico fora. O GLP pressurizado é 1 para 600 e o GLP refrigerado é 1 para 6.000. Então, um tanque desse aqui, turma, se explode, caraca, mas olha, não sei nem o que acontece, tá? É só vocês multiplicarem cada metro cúbico por 6.000 metros cúbicos. Se ele explodir, ele sai levando tudo de perto dele. Empurra tudo, além de pegar fogo, né? Isso é crítico para o chuchu, então a gente tem que tomar um cuidado enorme. Turma, já está acabando, estamos no último minuto aqui. Aqui é um acidente da Login. Assim que acabar, eu jogo mais um para a gente falar sobre a revisão da TD. Tá? Isso aqui é um acidente da Login, onde os containers viraram e caíram no mar. E a gente vai voltar. Não vamos fazer o exercício, tá? O exercício fica para depois. E a gente vai falar, então, sobre a revisão para a prova, ok? Então, a gente tem menos de um minuto aqui. Encerrando, a gente volta já falando sobre os conceitos que vão cair na prova. Ok? Beleza? Já vou mandar a bala aí para vocês aí no link. Só vamos falar sobre isso aqui, tá?